Olá, seja bem-vindo à quinta aula do módulo Aprendizagem de Alta Performance. Aqui é Thiago Vidotto e nessa aula eu quero falar para você sobre algumas técnicas que você com certeza usa, mas que podem não ser tão úteis assim na hora de estudar. Tomar notas, resumir e grifar textos. Vamos lá. Primeira coisa, tomar notas. O que é tomar nota? Você está assistindo uma aula, está assistindo uma videoaula e você vai escrevendo o que o professor está falando. Isso é útil para aprender? Vai fazer com que você tenha uma memória mais acurada sobre as informações? A ciência diz que não. Tomar notas, apenas tomar notas, não muda em nada o seu aprendizado. Mas, indiretamente, tomar notas pode te ajudar nos estudos. Vou contar um exemplo para vocês. Eu fiz meu ensino médio em Arapongas, no Paraná. Se alguém aí é de Arapongas, fico muito feliz. E nessa turma do ensino médio, terceirão, tinha uma moça, chamava Suelen. Ela era muito inteligente, muito. E eu lembro dela chegar na sala, ela colocava a mochila dela no chão, ela sentava e ficava assim. Só, imóvel. Imóvel. Às vezes ela ficava meio puta assim que a galera tava conversando. Ela, para de falar aí. Mas ficava lá assim. Só ouvindo. Melhor aluna da sala. Absurdamente inteligente. Assim. Coisa surreal mesmo. Surreal. E ela é muito gente boa, tudo. Mas ela só ouvia. Outras pessoas precisam escrever. Por quê? Porque escrever vai te dar mais foco no que o professor está falando. Algumas pessoas não precisam desse foco. Elas já têm. Agora, se você não consegue prestar atenção no que o professor está falando, sim, tome notas. Escreva o que o professor está falando. Escreva tudo. Até as histórias que o professor conta. Escreva tudo real mesmo. Histórias são muito importantes, porque às vezes exemplificam uma coisa ali que você vai lembrar da história mais do que do conteúdo. Aí você lembra do conteúdo, da história, lembra do conteúdo, responde uma pergunta. Tomar notas ajuda também no estudo, porque você consegue depois consultar esse material durante uma revisão. Então, muita gente às vezes estudava só por notas na minha faculdade. Eu tinha o melhor caderno da sala. Por quê? Porque eu preciso escrever para prestar atenção. Eu não consigo ficar só ouvindo. Eu não consigo. Eu me perco, eu começo a pensar em outra coisa, então eu tomava nota. Mas era muito gostoso tomar nota, porque eu tinha um caderno grandão e eu tinha uma lapiseira que eu gostava muito, com um grafite macio, então era muito gostoso escrevendo assim. Aí do nada, às vezes eu estava fazendo um rabisquinho e tal. Era muito gostoso. E tinha que desenhar muita coisa na minha faculdade. Então eu tinha que desenhar célula, tinha que desenhar esquema, e eu conseguia fazer isso muito bem. E eu gostava muito de fazer isso. Então a galera xerocava muito meu caderno. Só que muita gente usava o meu caderno para estudar e só, ponto. Eu pegava o meu caderno e sabia o que tinha sido dado em sala de aula para estudar o livro. Então todo dia, ou quase todo dia, eu pegava o livro do assunto que eu tive aula e estudava pelo menos a parte ali que tinha sido passada no dia. Isso é útil. Agora, o ato em si de tomar nota não vai fazer você lembrar mais das informações. Tá? Eu vi esses dias no vídeo de um cara falando que se você não toma notas, você nunca vai aprender. Não é verdade isso, gente. A ciência nos diz o contrário. Você pode sim, muito bem, não tomar nota nenhuma. Só ouvir e você vai se sair bem. Mas depende do seu foco. O lance é o foco. Tá? Se você está focando, está prestando atenção ou não. Se você não está prestando atenção, eu preciso escrever para prestar atenção. Se você precisa, escreva. Certo? O que você escreve? Tudo. Tudo que você puder. Para isso ter um material de consulta depois. Tiago, escreva no caderno, no tablet, digitando, tanto faz também. Você pode fazer qualquer uma dessas formas, você vai ter o mesmo resultado. Ah, mas tem isso de você escrever com as mãos, é o movimento. As evidências não são tão boas para isso, para eu chegar aqui e recomendar para vocês. Tá? Então, pode ser qualquer uma dessas práticas, digitando, iPad, caderno, tanto faz. Vai ter a mesma função, certo?
Eu digo isso porque eu uso essas estratégias todas, tenho um iPad aqui, e tá tudo certo. Beleza. Tomar notas, então, te ajuda a ter foco. Como que você toma notas? Como exatamente você toma notas? Tem várias formas. A que eu mais sugiro para todo mundo é o método outline para tomar notas, que é o quê? Você escrever um tópico. Então, sistema digestivo, 1 ponto, sistema digestivo. 1.1, estômago. 1.2, intestino delgado. 1.3, intestino grosso. Sabe, você vai concatenando os assuntos dentro de tópicos e subtópicos. Por que você faz isso? Porque depois fica mais fácil de você usar as notas para você se lembrar. Então você faz o quê? Você pega e tampa. Pega um papel, né? Tem aqui agora. Pega esse aqui, o negócio do iPad. Tampa tudo que está embaixo e olha o tópico. Tópico ali. Sistema digestivo. Subtópico. Estômago. Putz, o que eu lembro de estômago? Estômago tem tal e tal enzima. E você pode ter colocado enzima. 1.1.1. Enzimas. 1.1.2. Estrutura do estômago. E assim vai. Você pode tampar e estudar. O que você vai fazer? Prática de lembrar com as suas anotações. Muito massa, né? E aí você faz a prática, isso a gente chama de cued practice, que é a prática de lembrar com pistas. Você tem ali estômago, você está olhando o estômago, você não está lembrando, tipo, estômago, do nada. Então você tem a pista que você olha, você responde, opa, acertei. Responde, opa, errei. Sabe? Você vai fazendo isso. Você pode usar qualquer coisa para tampar. Né? Isso é a prática de lembrar com pistas. A gente tem free recall, cued recall. Tem esse cued, é como pistas. Cue é pista. Tá? Certo? Essa é a melhor forma que a gente tem de tomar notas. Tem algumas outras, mas eu não vou passar aqui para vocês para não confundir também. Beleza? Outra coisa. Grifar. Grifar texto. Ajuda ou não? Thiago? Não, gente. Não ajuda em nada. Na verdade, não ajuda em nada. Mas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Putz, cadê? Eu não tenho nenhum livro aqui que eu estudei na mão. Tá tudo indo para lá. Eu grifo tudo. Não o livro inteiro. Mas eu grifo muita coisa que eu estou estudando. No iPad vai ter. Deixa eu mostrar para vocês como que eu grifo. Aqui, ó. É bem caótico. Mas eu grifo. Putz, não vai mostrar. Aí. Por que eu grifo sabendo que não tem evidência científica? Eu grifo em amarelo conceitos, em roxinho informações que eu possivelmente vou precisar consultar depois no futuro com as referências. Então aqui, ó, isso é um artigo científico, tá? É um artigo científico, eu dei um zoom nele. Então tem referências que eu preciso consultar. Em vez de eu escrever em algum lugar, porque isso aqui eu vou estudar à mão só, eu não vou ter o iPad junto com um caderno e computador. Não, eu vou ler só aqui, não vou escrever nada. Só tomo notas aqui no negócio mesmo. Tanto que tem as minhas notas aqui. Isso aqui é minha letra toda bagaçada. Porque no iPad você não tem muita coisa para escrever. Fica meio zoado. Mas inclusive tem um negócio massa. Se você, eu sugiro muito. GoodNotes, tem como você colocar uma folha em branco no meio, ó, daí você consegue escrevendo. Isso é bem massa. Eu grifo, então, em amarelo aquele conceito, aquela coisa que é importante e que eu não vou conseguir decorar na hora, porque é decoreba. Decoreba. Não vai rolar. E em roxinho eu coloco uma informação importante com a referência. Aí o que eu faço? Não sei se eu já fiz nesse aqui. Esse aqui eu não fiz ainda porque eu não terminei de ler. Esse aqui eu fiz? Não. Ó, esse aqui eu fiz. Aí eu vou lá nas referências e eu grifo, ó, a referência para eu consultar. Então, por que eu faço isso? Para facilitar a minha vida no futuro. É só isso, tá? Em si, grifar ali enquanto eu estou estudando não vai me fazer lembrar mais informação. Ponto final. Tá? É isso, gente. Não vou mentir para vocês falando que vai ajudar, não, porque não vai ajudar. Beleza? Terceira coisa, resumir. O que é resumir? Você está lendo um livro, você vai lá, entende e depois escreve com suas próprias palavras. Isso é bom, mas tem um porém. Demora muito. Pode ser frustrante. E pode ser que você faça um resumo ruim. Demora, frustrante, faz um resumo ruim. E isso pode te atrapalhar. Demora porque tem muita gente que vai querer resumir todo o livro.
Isso vai demorar um tempão, você vai ficar um tempão estudando. Você tem esse tempo? Beleza, então vai em paz. Agora, concurso, faculdade, vestibular, prova, não dá para resumir todo um livro. Pensa, um livro de imunologia, um troço desse tamanho. Não rola. Livro de patologia, um troço desse tamanho. Desculpem os exemplos, gente, eu dou exemplo da minha área. Vocês podem ler, enfim, arquitetura, engenharia, direito, enfim. Né? Eu sou da área da saúde, então eu fico mais lembrando disso. Viés de disponibilidade, isso é chamado. Resumir vai demorar muito tempo. Vai ser trabalhoso pra caramba. Então, você lê um parágrafo aí, você tenta resumir aquele parágrafo, vai ser mais difícil. Vai ser mais demorado. E aí tem um problema de você resumir errado, e aí você lê o resumo e tá errado. E eu já fiz isso várias vezes, gente. Várias vezes. Eu resumi o negócio errado. Eu tava estudando, mas parece que tá errado. Aí eu via a fonte, eu ia olhar a fonte original, eu entendi errado aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? É importante que você corrija as suas anotações, sim, mas resumir é um negócio que, olha, eu não recomendo. Não recomendo. Eu recomendo muito mais que você esteja estudando, faça a elaboração, que é aquelas perguntas, e você tente responder as suas próprias perguntas. Não conseguiu responder, vida que segue, vai continuando. Depois você vai ter essa resposta ao longo dos estudos, ou você pergunta para o professor. Tá? Terminou de estudar, faz um resumo com as suas próprias palavras, sem consultar, corrige aquilo que é a prática de lembrar e vai passando, fazendo as revisões semanais e mensais. Pronto, é isso que funciona. Tem algumas outras coisinhas, mas o lance, o arcabouço da estrutura do estudo do aluno de alta performance é esse. Beleza? Resumir pode ser que seja um tiro no pé para você. Você precisa resumir. Thiago, estou lendo um livro. Quero tomar notas. Qual que é a diferença entre tomar notas e resumir? Tomar nota, você vai meio que quase copiar o que está no texto, no livro. Mas só pegando as coisas que você acha que vale a pena. Thiago, mas eu posso resumir algumas partes só também. Sim, você pode fazer isso. Mas a maioria das pessoas quer resumir tudo. Porque a galera fica um tempão estudando, um tempão resumindo. E aí tem aquela coisa de você se expressar de forma incorreta, confusa com as suas próprias palavras. Então é melhor que você faça isso na prática de lembrar. Então, eu vou tentar me lembrar da informação. Beleza, vou fazer isso. Vou tentar lembrar e você lê com as próprias palavras. Lembrei errado? Corrige, reestuda. Certo? Resumindo, então. Toma nota, bom para aumentar o foco e para você ter material para consultar depois. Grifar, só para ajudar a se localizar no texto. Não vai mudar a tua vida. Resumir, não recomendo para a maioria das pessoas. Especialmente se você tem um deadline e um prazo para estudar. Certo? Para uma prova, enfim. Vejo vocês na próxima.